Você sabia que Deus tem chamado famílias para servi-lo? Você sabia que Deus tem chamado homens e mulheres como família para serem instrumento de bênção nas suas mãos? Nós estamos lendo Números capítulo 4. E é tão interessante ver como Deus, de maneira poderosa, está usando famílias inteiras, trabalhando junto para cuidar da sua obra. Estamos olhando então o censo, a contagem do povo. A tribo de Levi era uma tribo muito grande, tinha muita coisa para fazer. E no capítulo 4 eu aprendo organização, projeto, planejamento do Senhor. Deus trabalha planejamento. Uma coisa linda, Deus vai designando cada família da tribo de Levi a sua responsabilidade. A família de Coate cuidava dos objetos sagrados, a família de Gerson cuidava das cortinas e coberturas da tenda, a família de Merari cuidava das estruturas, da base, do alicerce do tabernáculo. Tudo era organizado e cada um tinha uma missão clara. Em Números, capítulo 4, versículo 49, nós lemos o seguinte: Assim, por ordem do Senhor, dada por meio de Moisés, cada um foi registrado para o trabalho que deveria fazer e para a carga que deveria levar. Esse texto me revela algo profundo. Deus não chamou indivíduos nesse momento, Ele está chamando famílias inteiras para servi-lo. E eu acredito que Deus continua fazendo isso também nos nossos dias. No Novo Testamento eu tenho um exemplo de uma família maravilhosa, extraordinária. Quem nunca ouviu falar de Priscila e Áquila? Eles tinham um amor tão grande pela missão que eles receberam de Jesus Cristo, que eles transformaram a casa deles numa casa discipuladora. Em Atos, capítulo de número 18, versículo 26, eles ouviram Apolo, viram que Apolo precisava ser discipulado, precisava ser ensinado. E o texto bíblico diz assim: quando Priscila e Áquila ouviram o que Apolo dizia, levaram-no para a casa deles e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Olha, eu fico assim maravilhado em ver um casal que abre a sua casa para ser a sua igreja, que abre a sua casa como uma extensão do reino de Deus, que abre a sua casa para acolher, para discipular, para evangelizar, para levar pessoas a compreenderem mais da verdade bíblica, da verdade de Deus. A casa de Priscila e Áquila se tornou um lugar de ensino, de comunhão, de missão. Era a igreja do Senhor presente ali, naquela casa, junto com aquela família. Deus, do mesmo jeito que chamou Áquila e Priscila, do mesmo jeito que ele definiu cada família da tribo de Levi o que devia fazer, ele está chamando a minha família, a sua família, para servi-lo hoje. Que possamos ser bênçãos, que possamos colocar as nossas famílias como uma fonte, um farol em meio à escuridão do mundo que nos cerca. Que a minha família e a sua família se torne um lugar de fé, que os nossos filhos e netos aprendam com o exemplo, que o serviço que prestamos ao Senhor possa se transformar num legado espiritual para as futuras gerações. É por isso e para isso que estamos aqui. As famílias têm um papel, ou melhor, as famílias devem ocupar o papel principal no reino de Deus. Que possamos fazer com que a minha família e a sua família seja uma bênção, servindo ao Senhor. E aí fica a pergunta para a sua reflexão. Minha família apenas frequenta a igreja ou servimos a Deus junto? Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Ao mesmo tempo, o meu lar, a minha casa, é apenas um lugar de descanso ou um espaço para que eu possa cumprir a missão? A missão começa dentro de casa. E todos nós temos alguém que ainda precisa conhecer a Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da sua vida. Então, vamos seguir em frente, lembrando, famílias que servem juntas não apenas constroem uma igreja forte, elas deixam um legado para as próximas gerações. Deus não chamou apenas pessoas comprometidas, Ele quer famílias vivendo a sua missão. Então, ore pela sua família, e se há alguém na sua família que ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fale de Jesus para ele, com o seu exemplo, com a sua vida e com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Deus abençoe ricamente o seu dia.